né, essa palavra, a qual Deus tem permitido fazê-la. Eu vou pedir para vocês abrirem aí em Daniel 3, de 1 a 30. Eu vou, antes disso, pode ir abrindo aí enquanto vocês estão procurando. Vocês falam assim, poxa, mas já ouvimos tanto sobre esse texto essa semana, nas células, inclusive, nós tratamos sobre isso, né? Já ouvimos tanto sobre esse texto. E eu quero dizer para você, irmãos, que você talvez ainda não entenda isso, a palavra de Deus, ela é viva. Se você pode ler 10 vezes o texto, e 10 vezes Deus vai falar algo novo com você, e não a mesma coisa sempre. E eu tenho certeza que hoje à noite, Deus tem algo grandioso a falar ao seu coração através desse texto, assim como tem falado no meu constantemente também. Amém? Então vamos lá? Vamos ler? É bom, eu leio rápido aqui, parece ser muito, né? Mas é bom a gente ler todo o texto para a gente entender, né, o contexto naquilo que vamos falar esta noite. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei de Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou todos os sátrapas, prefeitos, governadores, autoridades todas ali, né? Tesoureiros, juízes, tal, magistrados, autoridades das províncias, para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, né? Esses que eu acabei de falar aqui agora, eles se reuniram, né, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em voz alta: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, etc., né? E de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som de todos esses instrumentos que eu acabei de falar, né? E os homens de todos os povos, línguas e nações, né, se prostraram em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: olha, ó rei, o rei vive para sempre, né? Tu emitiste um decreto, ó rei, e ordenando que todos aqueles que ouvissem o som de todos esses instrumentos que eu acabei de falar, né, deveriam se prostrar em terra e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Há mais alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dão ouvidos, ó rei, não prestam culto e aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor então mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, de todos esses instrumentos, né, vocês devem se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz. Será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ele perguntou. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor então ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, como de costume, e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem aos 3 e atirassem na fornalha em chamas.
E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, e as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se aos seus conselheiros. Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Aí eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, os governadores, aquela turma que toda estava fazendo ali, cerimônia para Nabucodonosor, provaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles, glória a Deus. Disse então Nabucodonosor, louvado seja Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar outros deuses, se não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, qualquer povo e nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja Deus. Por que eu li todo o texto? Quantos já conheciam a história aqui a fundo, sobre a vida desses 3 homens, que foram levados da Babilônia? Quantos já conheciam? Levante sua mão, por favor. Mas tem gente que não conhece ainda. Eu sei que glória a Deus que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não conhece ainda. Então era preciso ler toda a história para que vocês entendessem. Nós vivemos no mundo atual, onde a nossa fé ela é constantemente provada, Todos os dias a nossa fé é provada diante daquilo que vivemos. Ou seja, todos esperam que nós nos ajoelhemos diante de alguma estátua, algum ídolo. O mundo, assim como Nabucodonosor, ergue estátuas modernas, ideologias, prazeres, dinheiro, status, padrões. Se você não tiver vivendo sob os padrões do mundo, se você não estiver fazendo alguma coisa que seja agradável à mídia, à sociedade, você não faz parte do mundo. Porque você andar com Deus é você andar totalmente remando contra a maré. Porque os prazeres do mundo não fazem parte da nossa vida cotidiana de fé com Deus. São totalmente contrários. E quando você está fazendo algo que é permanente, quando você está fazendo algo que é sério diante de Deus, que você está buscando a Ele, que você está se colocando, se purificando diante dEle, nesse sentido de não adorar esses tipos de coisas, ou não se prostrar diante dessas coisas, ou não viver diante dos padrões que o mundo quer que você viva, você está sendo uma pessoa estranha, uma pessoa diferente. É igual nós vemos hoje no nosso mundo. Não vou citar aqui sobre o que seja, mas é triste alguém te elogiar quando você é honesto. Se isso deveria ser parte do nosso caráter, parte daquilo que a gente aprende. Eu acredito que cada um aprendeu em casa a ser uma pessoa de caráter, uma pessoa educada, uma pessoa que para fazer o correto, mas o mundo sempre leva ao contrário. Um mundo de corrupção, um mundo onde os prazeres, o dinheiro, o poder vale mais, e às vezes você precisa se prostrar diante disso para você ser alguém na vida. E não foi isso a ação desses 3 jovens. Se você for analisar, semana passada nós ouvimos aqui sobre o jovem rico, mas o jovem rico que tinha amor ao seu dinheiro, e ele não abriu mão da sua riqueza, que Jesus falou para ele, vai e vende tudo e dá aos pobres. Ele já fazia tudo, diz ele, que ia perguntando lá, ele, não, isso eu faço. Então agora vai e vende tudo e dá aos pobres. O que aconteceu?
este jovem falou, não, isso aí não dá para mim fazer. Ou seja, tinha amor no seu coração, né? Aonde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, diz a palavra de Deus a respeito disso. Agora você para imaginar. 3 jovens, foram 4, porque não é a história de Daniel que nós estamos contando aqui, mas eram amigos 4, né? Mas estamos falando aqui sobre os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vai ver que lá em Daniel 2, né, lá no Daniel 2, o capítulo anterior, justamente o Nabucodonosor, ele provou da glória de Deus, né, daquilo que Deus podia fazer, onde Deus revelou através da vida de Daniel, com a ajuda dos 3, né, que Daniel chamou para orar, para que Deus revelasse a respeito dessa estátua, que tinha ouro, prata, bronze, ferro e barro, né? Então Daniel discorreu tudo isso e livrou muita gente da morte. E no final depois acontece essa parte aí. Mas o coração dele não foi quebrantado a partir daquele momento. Foi quebrantado nessa segunda parte. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra o que significa ser fiel em meio ao fogo. Aqui nós vemos que era fogo contra fogo. Mas, Lucimar, o que é isso, fogo contra fogo? Era o fogo, né, da fé dos 3 contra o fogo visível, que estavam para ser jogados ali dentro, naquela fornalha. E a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais, ou seja, até os guardas que foram levar eles lá morreram, se acabaram, né? Ou seja, o poder de Deus é maravilhoso. Quando nós confiamos em Deus, 3 jovens que saem do meio da sua casa, da sua cidade, do seu país, são levados cativos, são levados escravos para a Babilônia, e não eram 3 jovens qualquer, porque diz que eles eram de família real, né? Eram jovens inteligentes, bem conhecidos, bem inteligentes, bem estudados. Então foram levados para poder servir ao rei Nabucodonosor. Mas eles não negaram a sua fé, não comeram dos manjares do rei, mas eles continuaram permanecendo na fé do Senhor. E por quantas vezes, às vezes, a gente tem entregado, né, e comido os manjares do mundo, porque esquece da promessa de Deus na sua vida. A fé é maravilhosa. Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas daquilo que não se vê. Eles criam, tanto que eles falaram o quê? Rei, não interessa. Se nós morrermos ali dentro, ou não morrermos, não interessa, nós não vamos adorar, não vamos prostrar diante da sua estátua. Ou seja, eles eram perseverantes. É sobre fé, é sobre intimidade, é sobre confiança. Você não entregaria a sua vida para alguém em quem você não confiasse, ou talvez para alguém que você não estivesse nem vendo, né? Porque fé é isso, é nós entregarmos as nossas vidas na mão de um Deus a qual Ele é vivo, a gente sabe que Ele age, mas você não é visível, você não está vendo Ele, mas Ele age através das nossas vidas, porque Ele tem agido constantemente. Quantas pessoas vocês têm visto se converter, que você fala assim, caramba, eu nem imaginava que rapaz, esse cara aí era da pior espécie, mas está lá, né? O Espírito Santo quebranta, o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Então, esse contexto, né, do povo de Judá, levado cativo para a Babilônia, então Nabucodonosor tinha feito, né, essa verdadeira experiência com esses meninos, levar para que eles pudessem, esses jovens, né, jovens, veja bem, estamos falando de jovens, semana passada nós falamos o Juarez, falou de jovem, não foi, Juarez? Essa semana nós estamos falando de jovem novamente, né, e a palavra de Deus diz o quê? Jovem, eu vos chamei porque sois fortes, e já venceste o maligno. Amém, irmãos? Amém, jovens? Glória a Deus por isso. Então, quem não fosse obediente deveria ser lançado naquela fornalha. Para e pensa. E sempre tem alguém para atrapalhar a sua vida, né? Não tem jeito. O que acontece? Eles, né, foram entregues justamente por quem? Por quem tinha sido salvo lá atrás. Eles foram salvos lá da morte, né? Porque eles não conseguiam decifrar o sonho, né? Eles não tinham conseguido decifrar o sonho, então chamaram a Daniel. Eles iam todos ser passados, né? Os sábios iam ser todos passados na espada, todo mundo ia morrer. E agora eles vão entregar os 3, que justamente fazia parte disso aí.
mas quem estava com aqueles jovens era maior do que qualquer um, qualquer rei, qualquer espada, qualquer luta, qualquer dificuldade. O que você tem que entender que maior é o que está em você do que o que está no mundo, ou o que está te conduzindo, ou o que está tentando te levar. Muitas das vezes você é seduzido pelo mundo, pelos prazeres do mundo, por tudo isso, e você, depois que você prova dos manjares do mundo, e você já andou aqui na presença do Senhor, você vai falar, depois você vai cair na real e vai ver, caramba, que coisa horrível que eu fiz na minha vida, né? Você vai se sentir para baixo, desprezível, né? Sem força, sem vitalidade, ou seja, perseverança, essa é a palavra. Nós devemos perseverar no Evangelho. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui nesta noite, né? Entrando agora, né, fazendo uma abertura, a fé não é a fé que não te dobra a ídolo, é o primeiro ponto, né? Nabucodonosor representa o sistema do mundo que exige conformidade. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, está tudo bem. O mundo está caminhando dessa forma. O mundo está indo para o inferno dessa forma. Corrupção, né? Falta de amor, falta de respeito de filho com os pais, falta de respeito uns com os outros, falta de educação. E para onde está indo o mundo, com tudo isso que está acontecendo? Para um caminho errado, uma porta larga, né? Mas a verdadeira porta estreita é aquela que te leva aos céus. É justamente sobre fidelidade, é sobre você ser perseverante, ser fiel a Deus. É isso que o texto está falando sobre isso, né? Então, ou seja, a música representa a sedução, o mundo atrai com prazeres e pressões. Todos se dobraram àquela estátua ali, com medo do rei, mas os três jamais se dobrariam. Quais são as estátuas que são colocadas diante de vocês hoje? Quais são essas estátuas? O ídolo do dinheiro, né? O meu dinheiro é mais importante do que se eu buscar a Deus, se eu adorar a Deus. Ou seja, o meu prazer, a minha vontade, o meu desejo é mais importante do que o desejo de Deus sobre a minha vida, sobre o que Deus tem sobre a minha vida, né? Ou seja, a fama, né? Quanta gente gosta de ser famosinho aí, né? Nas redes sociais, tem milhões de seguidores, segundo, né? Dizem lá, tem um monte de seguidores, eu nem sou muito, uso até rede social, mas não sou muito bom nisso não. Ou seja, essa famazinha passageira, né? Mas algo que não vai passar na vida de vocês é o poder de Deus. É o que Deus tem para a vida de cada um de nós. E Ele é constante. Olha, o que eu quero dizer para você, que mesmo se você estiver em meio à fornalha, pode ter certeza de uma coisa, não essa fornalha aqui de fogo ardente, mas numa dificuldade que você está vivendo no seu dia a dia. Deus está contigo no problema. Talvez você não vai ser tirado desse problema, você precisa passar por ele, entendendo que Cristo está ao teu lado, te ajudando todos os dias, te fortalecendo, segurando a tua mão e dizendo, vai que eu sou contigo, eu estou do teu lado, pode ir, pode confiar em mim, pode ter fé, pode confiar. Por isso nós precisamos acreditar mais no Senhor. O ídolo, por exemplo, da aceitação social, eu sou aquele cara que todo mundo, né, gosta de mim, que brinca e tal, estou na rede social, todo mundo está me vendo, ou então todo mundo faço, né, a society com a turma, e na realidade, não é sobre isso, nós não estamos falando sobre isso, né, nós estamos falando sobre ser fiel a Deus. Eu não preciso, né, aquele que se constitui amigo do mundo, se torna amigo de Deus, amigo do mundo nesse sentido, dos prazeres do mundo, é isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. Mas se nós nos tornarmos verdadeiramente amigos de Deus, aí o mundo vai te olhar de uma outra forma. Só que às vezes você não quer que o mundo te olhe de uma outra forma. Para mim, o importante é fazer a vontade de Deus. Para nós cristãos, deve ser importante fazer a vontade de Deus. E o que passa disso, não vale a pena. A pergunta também eu quero fazer para você nesta noite. Estamos dispostos a permanecer de pé enquanto todos se ajoelham ao redor? Nós estamos, né, verdadeiramente dispostos a permanecer de pé, enquanto tem pessoas se ajoelhando aí diante desses estátuas, né, diante desses ídolos, diante dos prazeres do mundo?
né? Vale a pena, vale muito a pena você permanecer de pé, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Porque o final da nossa vida aqui, a gente talvez você não conheça, mas se você buscar intimidade com Deus, assim como esses 3 jovens buscaram, como eles, temiam a Deus e amavam a Deus de todo o coração, e não importava o que acontecesse na sua vida, Deus vai te mostrar algo assim maravilhoso que jamais você viu na sua vida. É algo novo que Deus quer fazer em nós, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que isso é possível, né? Hebreus 11:1 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Todo aquele que se aproxima, aí nós vamos lá em Hebreus 11:6, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que Ele presenteia, dá presente, que Ele abençoa aqueles que o buscam. Ou seja, a fé é a chave de nós nos aproximarmos de Deus, de nós entendermos que Deus tem algo maravilhoso, além disso que nós vivemos aqui nessa terra. Segundo ponto, nesta noite eu quero tratar com você, como diz o pastor, a segunda verdade, né? A fidelidade que não se negocia. 8:18, quer ver? Vamos lá, abrindo aqui o texto, 8:18, está aqui. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quando você lê esse texto, que você vê eles falando isso, caramba, é algo assim que, sabe, pulsa no meu coração, é algo tremendo, porque é coisa de fé. Você está diante de uma fornalha que você vai ser julgado ali dentro, e você, não se nega, você não se dobra àquela estátua. Nós não viveremos isso aqui no nosso país. Nosso país nós temos essa liberdade ainda de ter. Agora, em outros países aí onde o evangelho é restrito, nós vemos muito isso. Em redes sociais, talvez você passe alguns, eles usam essa roupa, tipo, eles botam todo mundo com a roupa, tipo a de Evandro, aí, desculpa, Evandro, sabe? E depois eles levam para a praia e degolam as pessoas ao vivo, filmando, porque as pessoas não se negaram a Cristo. Famílias inteiras são mortas porque não se dobraram, não se dobraram a mudar a sua fé em Cristo Jesus, porque é algo forte, é algo tremendo. A nossa fé não é algo visível, mas ela é algo que brota de dentro do nosso coração, né? Você vê quando Jesus falou ali junto ao poço com aquela mulher samaritana, algo brotou no coração dela, algo jorrou no coração dela, algo novo aconteceu na vida daquela pessoa. Portanto, eu digo que se você abrir o teu coração, deixar que Jesus faça isso também, com certeza algo novo vai brotar na sua vida. Você vai jorrar rios de água viva de dentro do seu coração. Mas como isso, Talvez você está achando que seja água. Não, é algo assim que é inexplicável te falar, só você sentindo. Eu posso contar algo rápido aqui, da minha conversão, acho que a maioria, muita gente já ouviu sobre isso, mas foi algo assim tão surpreendente na minha vida que eu fiquei a semana toda chorando, mas fiquei jorrando mesmo pelos olhos, sabe? Literalmente, e eu não sabia, assim, alguém perguntava, você está triste? Você está com dor? Você está machucado? Eu falei, não estou, eu estou com uma alegria intensa aqui no meu coração, que eu não consigo expressar para você isso, mas eu estou sentindo, dentro de mim está saindo isso, eu estou sentindo. Então, é algo que a gente não consegue, porque de um contato desse com Deus, você não consegue explicar visivelmente, humanamente falando, você não consegue explicar. Só mesmo você sentindo isso, Isso é que é gostoso de Deus, Sentir isso de Deus. Então, a fidelidade que não se negocia. Os acusadores denunciaram os jovens a Nabucodonosor. Vai ter sempre alguém, irmãos, que vai tentar querer te prejudicar no caminho da sua caminhada com Deus. Mas pense, maior é o que está conosco, maior é o que está com você, do que o está no mundo, ou do que o inimigo que tenta tirar você da presença de Deus. Então, eles não tinham medo jamais de perder a sua posição, eles não tinham medo jamais de perder a sua vida, não tinham. Não tinham porque eles criam, eles confiavam em Deus, porque eles sabiam com quem estava lidando, já tinha essa intimidade com Deus, E se nós buscarmos cada vez mais essa intimidade com Deus, nós também vamos entender, um dia,
cada servo de Deus viveu dentro do Evangelho e não negar a sua fé para viver um propósito maior diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Se você quer, né, sair do raso e mergulhar no profundo de Cristo, nós temos que fazer isso, né? Nós temos que lutar contra a carne, contra a carne, né? Mas deixar que ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo para que isso aconteça. Eles não tinham medo, né, de perder a posição e nem a vida. Ou seja, primeira coisa que eles fizeram, né, coragem para dizer não. Eles não precisaram de tempo para pensar. Deixa eu pensar aqui, depois eu te respondo, né, se eu vou adorar a sua estátua ou não. Pelo contrário, não, na hora. Ainda que a gente vá morrer, mas ainda que Deus nos livre ou não nos livre, nós não vamos dobrar na sua estátua. Perseverar, gente, é algo assim divino, né? Confiança, convicção inegociável, né? Deus, o nosso Deus pode nos livrar. Isso é confiar em Deus. Ele falou, né? O nosso Deus pode nos livrar. Como que eles tiveram essa tamanha convicção? Porque, né, tinha intimidade com Deus para poder falar isso. Você já viu quando você, por exemplo, quando você é pai e tem uma criança e você está no mar, dentro do mar, né? Eu lembro quando meu filho faz tempo para caramba, né? Era pequenininho e nós íamos para o lado da pedra, lá do outro lado, lá tinha uma pedra perto do Aurinho lá. E ele falava assim, pai, vamos lá para o lado da pedra? Eu falei, vamos. Eu ficava lá dentro do mar e ele lá de cima, pulando. E eu, pode pular que eu estou aqui embaixo, eu te espero. E ele pulava, se julgava. Por quê? Porque confiava, né, que o pai não ia deixar ele se afogar ali. Eu acho que em várias situações, né, dentro da piscina, alguns pais, né, etc. e tal, ou cachoeiro, os pais já fizeram isso com o filho. E o filho confia abertamente. Por quê? Porque tem intimidade, porque conhece, porque está junto, porque vive junto, porque sabe quem é ele, né? Assim somos nós. Nós precisamos confiar mais em Deus e se jogar nos braços do Pai, para que Ele possa fazer algo novo, para que nós possamos confiar nele verdadeiramente e Ele transformar as nossas vidas cada vez mais. Essa é a confiança inabalável, mesmo que Ele não nos livre. Olha só, mesmo que Ele não nos livre, né? Não tem problema nenhum, não existe, né, meio termos, né? A fé verdadeira não depende de circunstância, não, de forma alguma. Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando não há promessa de livramento imediato? Hein? Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando não há promessa de livramento imediato? Porque o problema nosso é que nós queremos tudo para ontem, né? Nós não conseguimos esperar o agir de Deus, o mover de Deus, a promessa de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos esperar, né? Tudo é no tempo de Deus. Mas, Senhor, isso não vai acontecer, não? Você fica assim, né? Tudo é no tempo de Deus. Mas será que não vai acontecer? Não, já está passando. Hoje tem 3 dias que eu pedi isso, não aconteceu. Não, não é dessa forma, né? Deus sabe todas as coisas, o momento certo e a hora certa. Se você confia nele, crê somente e ele vai fazer a coisa acontecer no momento certo e na hora certa, para cada um de nós. Amém? Esse é o processo. Então, terceiro ponto aqui, nós vamos falando sobre o fogo da aprovação. O versículo de 19 ao 23 fala o seguinte: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem aos 3, né, e atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos e calções e turbante, etc., né, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente. 23, isso. A ordem do rei era urgente. 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que a chama mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses caíram amarrados dentro da fornalha de chama ardente. Que maravilha, né? Eu fico imaginando assim, às vezes eu me coloco, eu me transporto, quando eu estou lendo a palavra de Deus, às vezes eu tento, assim, em pensamento, me transportar para o lugar aonde está acontecendo a cena, né?
Porque é algo tremendo, é algo maravilhoso. Aquele rei deve ter ficado, rapaz, os caras morreram aqui, e eles estão 3 vivos lá, e eu maravilhoso, né? Que tinha um 4º homem na fornalha. Louvado seja Deus, não estavam só os 3 ali, né? Mas Deus estava com eles ali dentro, Jesus Cristo estava com ele ali, cuidando da vida deles, de cada um. Nem um fio de cabelo, nem cheiro de fogo tinha nos 3 jovens. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Parece uma coisa meio romântica, mas não, é coisa assim tremenda, é coisa divina, é coisa de Deus mesmo, isso na vida deles, né? Ou seja, quando nós permanecemos firmes, a prova sempre vai aumentar, né? A fornalha foi 7 vezes mais. Quanto mais nós estivermos firmes, mais vai aumentar. Portanto, eu digo que às vezes quando você entrega a tua vida a Jesus e você acha que tudo vai ficar ótimo, maravilhoso na sua vida, não é assim não, tá? É o contrário. As provas vão acontecer muito mais agora, mas é interessante saber que você tem alguém do teu lado constantemente para te ajudar em todas as provas que você tiver. Amém? Assim aprendeu, assim nós vemos aqui a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, ou seja, pode ser a prova maior que seja, mas entenda que Cristo está do teu lado, cuidando de você, que o Espírito Santo de Deus que habita em você está do teu lado, Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, aquele que nos inspira, aquele que nos impulsiona, aquele que nos ajuda todos os dias a vencer justamente essa batalha do mal contra nossas vidas. Então, o fogo da provação é real. Crítica, perseguição, perda, injustiça, mas lembre-se, o fogo não é para te destruir, é para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes o fogo não é para te destruir, é só para manifestar a glória de Deus na sua vida. É isso que a gente precisa entender, né? Que Deus quer fazer para manifestar a glória dele em nós. Então, o quarto ponto aqui desta noite, o 4º homem no fogo, que é o principal. Nabucodonosor se levanta e vê 4 homens soltos andando no meio do fogo. Ele reconhece e diz, um é semelhante ao filho dos deuses, porque até então ele não conhecia o Deus verdadeiro, né? Então ele vai falar que é o filho dos deuses, né? Imagina, ele vê aquilo, né? E já tinha provado lá em Daniel 2 a respeito do que Deus podia fazer, mas agora ele verdadeiramente conhece, né? Ainda que não visivelmente ali, mas ele vê o vulto dele lá dentro da fornalha, junto com os 3 jovens. Isso é que é importante. Aqui, né? Ou seja, Deus não nos livra sempre da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha, né? É isso que é o problema. Às vezes tem muita gente que pensa assim, mas eu estou passando por isso, e Deus parece que não está vendo. Mas não é isso. Se fosse tão fácil assim, esses 3 não teriam sido jogados na fornalha. Daniel não teria sido jogado na cova dos leões, né? E outras coisas, muitas mais que aconteceram na Bíblia. Ou seja, isso é para provar, irmãos, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas, Deus vai estar contigo, em qualquer fornalha, na fornalha da vida, na fornalha da dificuldade, na fornalha da tristeza, Deus vai estar contigo, te ajudando o tempo todo. Clame por Ele, creia, tenha fé. É isso que nós precisamos entender, né? É isso que nós precisamos exercitar em nós, a nossa fé, né? A fé que move, né, montanhas, como diz a palavra de Deus. O fogo da provação, ele é real, né? Crítica, perseguição, injustiça, mas lembre-se, o fogo não é para destruir, né? É para manifestar, como eu falei, a glória de Deus. É isso que é importante entender. Ele manifesta a glória de Deus. Existe, né, o fogo da fé e o fogo ali visível. Mas o fogo da fé foi maior do que o fogo visível, né? Ele apagou, digamos assim, entre aspas, o brilho do fogo visível, porque a fé daqueles 3 jovens era maior do que qualquer coisa. Era muito mais aquecida do que 7 vezes mais aquela fornalha estava. Isso é importante. Ou seja, Cristo está conosco no fogo, ou seja, na solidão, Ele é a companhia. Na dor, Ele é o nosso consolo. E no perigo, Ele é a nossa proteção. Ou seja, o que te prende
será queimado, mas você sairá ileso e a sua fé será muito mais forte ainda. Amém, irmãos? O que te prende será queimado, mas você sairá ileso. A sua fé será muito mais forte ainda na sua vida. Amém? E o nosso quinto e último aqui, o testemunho diante das nações. Nabucodonosor reconhece o poder de Deus e promove os jovens. Os jovens já eram, né? Já tinham sido promovidos lá no início, lá no Daniel 2, eles já comandavam essa província aí, umas províncias lá, justamente devido a eles, né, serem homens, jovens, sábios, jovens, né, estudados, inteligentes, então eles já estavam acostumados, estavam lidando com isso aí. E homens serem homens temente a Deus, irmãos. O seu temor a Deus vai te levar muito longe. Não quero dizer para você que você vai ser rico, milionário, que não é esse o propósito de Deus das nossas vidas. Isso aí é uma ocasião que acontece conosco. Mas você vai ser rico, rico sim da graça de Deus, da glória de Deus, de tudo aquilo que você botar a mão e vai fazer prosperar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele reconhece, né, e promove esses jovens. Então, quando somos fiéis no testemunho, impacta até aqueles que não conhecem a Deus. Você imagina? Quando você está lá trabalhando com seu chefe, aconteceu algo, né, e você foi um cara correto, você é um cara honesto, isso vai destacar a sua vida ali. Provavelmente mais tarde você vai ganhar pontos com isso, né? E outras coisas mais. Porque ser correto, ser fiel, não faz parte desse mundo, faz parte de Deus olhar para você e te abençoar na sua posição que você está vivendo, na sua posição de fé, para viver isso na presença do Senhor, e diante de quem quer que esteja do teu lado. Quando alguém olhar para você, vai dizer, esse camarada realmente é alguém que teme a Deus, né? É alguém que é correto diante de Deus. Então eu vou ajudar ele. Eu até vi algo assim a respeito no Instagram, de um homem, né, que estava precisando trabalhar. Ele foi até uma empresa e a empresa, o camarada pediu para ele fazer algo que não era correto dentro da empresa. Aí ele falou bem assim, olha, eu não vou fazer isso não, porque não é do meu caráter, não é da minha índole, ainda que eu vou perder o emprego, mas eu não devo fazer isso. Aí, aliás, ele já trabalhava na empresa, só que o patrão estava testando ele, né? Aí ele pegou e falou, não posso fazer isso, porque isso não é correto, isso não está correto, e o meu trabalho é assim, 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 assim. Aí ele chegou em casa e falou, eu acho que eu vou ser mandado embora, porque meu patrão pediu para mim fazer algo escuso lá, algo que não era honesto, e eu não fiz. Aí ele conversou com a mulher e eles falaram, não tem problema, Deus sabe de todas as coisas. Chegou no outro dia, o patrão chamou ele na sala e falou, eu acho que vai ser agora a hora de se mandar embora. Aí o patrão chegou e falou assim, não, gostei da sua atitude ontem, portanto eu vou te promover, vou te dar a chefia de tal lugar assim para você cuidar, porque eu sei que eu posso confiar que você é um homem honesto. Está vendo como é que Deus faz com a vida da pessoa? É nisso que eu estou falando. Foi isso que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego e quer fazer na vida de cada um de nós. Nós só temos que nos manter fiéis, nós só temos que nos manter firmes diante daquilo que nós cremos, né? No nosso livro de regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, a qual nós lemos todos os dias e cremos nesse Senhor, nesse Deus vivo, nesse Deus que opera maravilha em nosso meio. É isso que precisamos. Então, não se dobre diante das estátuas modernas. A nossa aplicação aqui decida permanecer em pé. Não se dobre, confie em Deus, mesmo sem garantia. Ele é digno de confiança, ainda que o resultado não seja o que você espera. Mas confie nele. Entenda o valor da prova. O fogo não vem para destruir, mas ele vem para nos libertar. Ou seja, nunca esqueça, Deus está no fogo com você. Ele nunca abandona os que lhe são fiéis. É nisso que nós precisamos entender. Seja testemunho fiel. Sua vida pode impactar até os Nabucodonosores de hoje, que vivem neste mundo, porque nosso Deus é maior, e essa é a prova, né? Concluindo aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego,
ele nos ensina que vale a pena permanecer fiel a Deus. Isso, quando você lê, eu até ensino para os meninos lá, na escola, no Descubra lá, que nós temos que ler a palavra, nós temos que conhecer esse Deus, a qual nós descemos as águas e confessamos Ele. Nós precisamos conhecer, ter intimidade com Deus. E essa intimidade que nós vamos ter com Deus é lendo a palavra dEle, porque o livro de Deus, ele é vivo, Ele fala conosco constantemente. Se nós quisermos ouvir falar a Deus, abra a Bíblia, leia, fala para o Espírito Santo de Deus que habita em você. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir, eu preciso se alimentar, eu preciso viver algo novo na minha vida que eu não estou vivendo. Ora, busca o Senhor e com certeza você vai viver uma vida assim, tipo de Sadraque, Mesaque e Abednego na sua vida. Amém? Então o mundo exige que nós nos dobremos, mas só o Senhor é digno de adoração. Talvez você não esteja no meio da fornalha, por perda, né? Aliás, perdão, talvez você hoje esteja no meio da fornalha, por perda, por injustiça, né? Por dor. A boa notícia é que o quarto homem da fornalha também vai estar com você, mesmo em meio às dores que você possa estar passando. E quando você sair do fogo, sairá sem cheiro de fumaça para a glória de Deus. E essa noite eu quero te convidar. Se você nesse momento, né, sentindo que você está com pesado, problemas, dor, dificuldade na sua vida, talvez coisas que você não consiga resolver. E muitas das vezes, a maioria das coisas, os problemas das nossas vidas, justamente nós não conseguimos resolver. Só Deus, só entregando para Ele. E essa é a oportunidade, Deus está te convidando aqui à frente, para você dizer para Ele: Senhor, esteja comigo, Senhor, mesmo aqui na minha fornalha da dor, na fornalha da minha perda, na fornalha, Senhor, de tudo que está acontecendo comigo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja do meu lado, em todo o processo que eu estou vivendo. E Deus está te convidando aqui nesta noite, Ele está te chamando, para que nós possamos orar juntos aqui, né? Até mesmo se você quiser entregar a sua vida a Cristo, essa é a oportunidade. Deus quer te tornar uma nova criatura, Deus quer fazer algo novo, brotar de dentro de você. Deus quer fazer jorrar vida aonde há morte. Deus quer fazer jorrar vida aonde você se sente desanimado, né? Abatido. Você não sabe, não tem propósito na vida, ou talvez esteja preocupado com o amanhã. A palavra de Deus diz: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã dará conta de si mesmo. Amém? Deus está te convidando aqui nesta noite. Venha até aqui à frente, vamos orar juntos, levante, vamos orar juntos, porque às vezes nós temos problemas que nós guardamos em nós, mas não convidamos a Cristo, não chamamos a Cristo para estar do nosso lado. Esse é o momento, esse é o momento. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida dessa jovem. Chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Deus, aleluia, Jesus. Se
Sei que os teus olhos, oh Senhor, sempre atentos permanecem em mim. oh Jesus, uma vida, Senhor, do teu povo, E os teus um coração aqui nesta ouvidos noite, Senhor. Ó Deus, quebranta, estão Senhor. Deus, sensíveis transforma, para cura, ouvir meu liberta, clamor. Senhor, Deus. Eu posso Ó Deus, eu sei que o Senhor está até com cada um aqui, Senhor, caminhando juntos, Senhor, todos os dias, Senhor, cuidando, Senhor, de cada coração, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tua graça, teu amor, Pai. Tua misericórdia. Eu peço, Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a vida dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, ainda, Senhor, que possa parecer doído, dolorido, ó Deus, mas nós sabemos, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, é consolador, Pai, está caminhando, Senhor, junto com cada um, Pai, cada problema, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, Pai. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor, de cada vida, Senhor, cada coração, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, Pai. Derrama, Senhor, do teu amor, da tua glória, Senhor, da tua compaixão sobre nós, Senhor. Abençoa, Senhor, essas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Derrama, Jesus, da tua graça, Pai. Ó Deus Santo, Deus amado, Pai. Deus bendito e poderoso, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que o Senhor está sempre conosco, Pai. Todos os dias, Senhor. Nós precisamos crer nisso, Pai. Nós precisamos entender, Senhor, que a fé, Senhor, move, Senhor, o teu coração, Pai. A fé move, Senhor. Ó Deus, enche, Senhor, o coração dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, ajuda eles a terem fé, Pai, todos os dias, Senhor. Fortalece a fé de cada um dos teus irmãos, Pai. Ó Deus, essa é a minha oração, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome do teu Filho amado, ó Deus, que morreu naquela cruz, Senhor, mas ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, para que nós tivéssemos vida, Senhor, para que nós fôssemos ressuscitados juntamente junto com Ele, Pai, para viver, Senhor, uma nova vida, Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Abençoa, Deus, esta igreja, Pai. Abençoa meus irmãos, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. De promessas, Deus que não é homem.